Muitas vezes acha-se argumentos para cometer-se um erro, acha-se justificativas para permanecer-se no erro e assim, consequentemente, nos distanciarmos de Deus. Vimos na primeira leitura que o bem ou o mal é uma questão de escolha. Sabemos que Deus criou o mundo para o bem, não o criou para o mal. Mas podemos indagar em nosso coração: se Deus criou-se para o bem, o mundo, para que nele vivêssemos, por que o mal existe? A sabedoria divina, como vimos em São Paulo na carta aos Coríntios, na segunda leitura, ela é misteriosa. Nós não a compreendemos. Se a compreendemos, não teríamos crucificado Jesus. Não teríamos crucificado o nosso Salvador. Se compreendêssemos a lógica da sabedoria divina, e ao decidirmos sobre o bem e o mal, também nos confrontamos à sabedoria de Deus. Ele cria o mundo para o bem, cria o ser humano e volta o seu coração para o bem. E por que o mal existe? Se ele cria o ser humano para a vida, por que a escolha pela morte acontece? Por deixar o livre-arbítrio, deixar a livre escolha do ser humano. Escolhemos, pois, o bem ou o mal. Por isso que não há um meio termo. Nosso sim seja um sim, nosso não seja um não. Se optamos pela vida, optamos pelo bem, seja um sim verdadeiro. Abraçamos esta caminhada na vivência dos mandamentos que vemos no Evangelho de hoje. Jesus era interrogado se haveria de vir para revogar ou abolir a lei. E além disso, além de seguir a lei, ele ainda trouxe uma compreensão para ela, estendendo a sua interpretação, trazendo um pleno cumprimento, mas acima de tudo, trazendo a vivência da lei. A lei, o mandamento, a vontade divina, ela existe. Mas nós vemos no Evangelho de hoje, quando Jesus fala que ele vem para dar pleno cumprimento da lei, não basta conhecê-la, nós devemos vivê-la. Quando Jesus traz essa justificativa, em sua interpretação, ele quer nos convidar a conhecer, mas a viver a lei divina, a vontade de Deus. Por mais que essa sabedoria divina possa se confrontar com a sabedoria humana, nós não a compreendemos, mas ele nos convida a viver. Nos convida a fazer uma opção, assim como vemos no livro do Eclesiástico. Escolher, pois, a vida e não a morte, o bem e não o mal. Por mais que o mal existe nesse mundo, não porque Deus assim o quis criar, mas porque o ser humano, ao não optar pelo bem, deixa que o mal entra no mundo. Assim compreendemos ser o mal a ausência da escolha pelo bem, deixar o ser humano de buscar a sua origem, ao qual nós fomos criados para sermos bons, desde o coração de Deus ao nosso coração. Que possamos meditar neste sexto domingo do tempo comum, meditarmos em nossa vida. Quais são as nossas escolhas? Voltamos o nosso coração para Deus, para a origem criacional, ao qual somos criados para o bem, ou deixamos nossa escolha de lado, deixamos o bem de lado e acabamos optando pelo mal, pela divisão, pela falta de paz, pela falta de justiça, pelas diversas formas de matar o nosso irmão, nossa irmã, como vimos no Evangelho, que matar não é só tirar a vida do outro, mas impedir que o outro viva. Dos mandamentos que escutamos hoje, 4 deles, que nos levam a refletir em todos os outros, das nossas escolhas diárias e nossas opções. Ouvimos a palavra de Deus, a colocamos em prática, escolhemos, pois, a vida e não a morte, o bem e não o mal. Sabemos que nossa escolha tem uma consequência, e essa consequência deve ser vivida.
seja qual escolha fizermos. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ser mornos, como nos diz o Evangelho. Que nosso sim seja um sim verdadeiro, para seguir a palavra de Deus e vivê-la em nossa vida. Assim seja.